Eu sou Luísa Andrade, e se tem algo que aprendi na vida é que as aparências podem enganar. Do lado de fora, minha família parecia ser o retrato da perfeição. Meu pai, Marcos, um empresário bem-sucedido. Minha mãe, Helena, a anfitriã perfeita em todas as festas da cidade. E meu irmão mais velho, Caio, o filho prodígio que todos admiravam. Mas dentro das paredes da nossa casa, havia segredos que ninguém imaginava. E as coisas começaram a desmoronar no dia em que uma carta chegou para o meu pai. Era uma manhã como outra qualquer. Eu estava terminando meu café quando vi meu pai abrir o envelope com as mãos trêmulas. Ele ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Quando perguntei o que havia de errado, ele simplesmente murmurou: "Nada, querida. Apenas um problema de negócios." Eu sabia que era mentira. Papai sempre foi bom em esconder as coisas, mas dessa vez, algo no tom dele me fez gelar. E minha mãe percebeu também. Ela olhou para ele com aquele olhar que só ela tinha, uma mistura de desconfiança e raiva contida, mas não disse nada na hora. Naquela noite, eu não consegui dormir. O barulho das vozes abafadas de meus pais discutindo na cozinha ecoava pela casa. Saí do meu quarto, pé ante pé, e me escondi na escada para ouvir. "Você tem ideia do que isso significa, Marcos?" Minha mãe sussurrou, mas era um sussurro afiado como uma faca. "Eu vou resolver, Helena. Não precisamos envolver as crianças." Crianças. Ele sempre nos chamava assim, mesmo eu tendo 22 anos e Caio 27. Mas o que me marcou foi a resposta dela. "E o que eu faço com isso?" Ela perguntou, jogando algo sobre a mesa. A luz fraca da cozinha me permitiu ver o brilho dourado de um colar, mas não era qualquer colar. Era da minha mãe, mas ele estava quebrado, com a corrente torcida como se alguém tivesse arrancado do pescoço dela. O que estava acontecendo? Nos dias seguintes, a tensão em casa era quase insuportável. Meu pai saía cedo e voltava tarde, cada vez mais nervoso. Minha mãe passava horas no telefone com alguém e desligava sempre que eu ou Caio nos aproximávamos. Foi então que Caio, sempre tão calmo, teve um surto no jantar. "Vocês acham que a gente é burro?" ele gritou, jogando o talher na mesa. "Está claro que tem algo errado e vocês acham que podem esconder de nós." Meu pai ficou em silêncio, mas minha mãe se levantou furiosa. "Não se meta nisso, Caio. É melhor para você." Foi a primeira vez que vi meu irmão bater de frente com ela. "Melhor para mim? Vocês estão destruindo essa família com os segredos de vocês." Foi então que meu pai perdeu o controle. Ele bateu na mesa com tanta força que o prato dele caiu no chão. "Chega! Vocês não entendem o que está em jogo aqui." Depois disso, ele saiu de casa e só voltou de madrugada. Eu fiquei na sala, esperando, e vi quando ele entrou com uma maleta cheia de dinheiro. Mas não foi isso que me chocou. Ele não estava sozinho. Havia um homem estranho com ele, usando uma jaqueta de couro, com tatuagens nos braços e um olhar perigoso. Meu coração acelerou. Quem era aquele homem? E por que meu pai parecia tão desesperado? A resposta veio na manhã seguinte, quando uma mensagem anônima chegou no celular da minha mãe. "Sabemos o que você fez. Pagará pelo que deve." Eu ainda lembro da expressão da minha mãe quando ela leu a mensagem no celular. Ela ficou pálida, como se o sangue tivesse abandonado seu corpo. Pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Aquela mulher que sempre parecia inabalável. "O que está acontecendo?" perguntei. Mas ela ignorou minha pergunta, pegando as chaves do carro e saindo de casa sem dizer nada. Meu irmão, Caio, decidiu que era hora de descobrirmos a verdade. Enquanto minha mãe estava fora, ele entrou no escritório do meu pai, um lugar onde ninguém tinha permissão para entrar, e começou a vasculhar tudo. Foi quando ele encontrou algo que mudaria nossas vidas para sempre. Um envelope com várias fotos. As fotos mostravam meu pai em um bar luxuoso, abraçado com outra mulher. Não era só um abraço casual, era íntimo demais para ser negado. Mas o que realmente me deixou em choque foi que, em algumas das fotos, havia também um homem com a mesma jaqueta de couro que eu tinha visto na noite anterior. Ele estava sorrindo para a câmera, segurando uma arma em uma das mãos. "O que é isso?" eu perguntei, minha voz tremendo. Caio estava tão confuso quanto eu. Parece que o papai está envolvido com gente perigosa. E com outra mulher. Não tivemos tempo de discutir. Minha mãe voltou antes do esperado e nos encontrou com as fotos espalhadas na mesa. Foi a primeira vez que a vi perder a compostura completamente. "Quem deu permissão para vocês mexerem nisso?" ela gritou, arrancando as fotos da nossa frente. "Quem é ela, mãe?" perguntei, tentando manter a calma. "E por que esse homem está com o papai?" Ela hesitou, como se não soubesse o que dizer. Então respirou fundo e nos contou uma parte da verdade.
Essa mulher é Fernanda. E ela é a razão de tudo isso. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O que você quer dizer com razão de tudo isso? Seu pai, ela começou, a voz falhando. Ele teve um caso com ela, mas eu sabia que havia mais. Caio também sabia. Antes que pudéssemos pressioná-la, o som de pneus cantando na frente de casa interrompeu a conversa. Fomos até a janela e vimos 3 carros pretos estacionados na entrada. Homens armados saíram deles, incluindo o homem da jaqueta de couro. Eles estão aqui! Minha mãe exclamou, claramente apavorada. Antes que pudéssemos reagir, meu pai entrou correndo pela porta de trás. Ele estava suado, com o rosto vermelho e a respiração acelerada. Helena, eles descobriram. Não temos mais tempo. O que eles descobriram, pai? Perguntei, mas ele me ignorou completamente. Os homens começaram a bater na porta. Era uma batida forte, como se estivessem prestes a derrubá-la. Meu pai se virou para mim, Caio. Vocês precisam sair daqui agora! Não vamos a lugar nenhum até você nos contar a verdade. Caio gritou. Foi então que meu pai desabou. Ele começou a falar tudo de uma vez, como se precisasse se livrar do peso que carregava. Eu me envolvi com Fernanda anos atrás, mas o problema não é o caso, é o dinheiro. Ela me chantageou, dizendo que contaria tudo para sua mãe se eu não pagasse. E para piorar, o irmão dela é aquele homem lá fora, o Diego. Ele é um criminoso perigoso, e agora eles querem mais do que dinheiro. Eles querem a empresa. Eu fiquei em choque. Caio, no entanto, parecia mais calmo do que nunca. E o que a mamãe tem a ver com isso? Minha mãe começou a chorar, algo que nunca pensei que veria. Porque fui eu que descobri tudo e fiz algo terrível. Ela confessou que, ao descobrir sobre o caso, confrontou Fernanda e as duas brigaram. Durante a discussão, Fernanda caiu de uma escada e morreu. Em pânico, minha mãe escondeu o corpo e contou com meu pai para encobrir tudo. Mas Diego descobriu e começou a nos ameaçar. Antes que pudéssemos digerir tudo isso, a porta foi derrubada. Diego e seus homens entraram, apontando armas para nós. Chegou a hora de pagar, Marcos, ele disse com um sorriso maligno. Foi então que a coisa mais absurda aconteceu. Minha avó, que morava nos fundos da casa e que todos achavam ser uma senhora frágil, entrou na sala com uma espingarda velha nas mãos. Mais um passo e eu mando você pro inferno, garoto. Diego começou a rir, mas minha avó não estava brincando. Ela atirou no teto, o barulho ecoando pela casa. Foi o suficiente para criar uma distração. Caio e meu pai aproveitaram o momento para lutar contra os homens, enquanto eu e minha mãe corremos para ligar para a polícia. Os minutos seguintes foram um caos absoluto. Vidros quebrados, gritos e minha avó xingando como um marinheiro enquanto mantinha Diego sob a mira da espingarda. Quando a polícia finalmente chegou, eles prenderam Diego e seus comparsas, mas não antes de ele gritar para o meu pai. Isso ainda não acabou, Marcos. E de alguma forma, eu sabia que ele estava certo.